dia, pessoal. Eu vou fazer um vídeo orientativo para vocês, tentando eliminar o máximo possível de dúvidas em relação ao protocolo de transferência de embrião, tá? Caso fique alguma dúvida, sintam-se extremamente à vontade em me perguntar, com antecedência, de muita preferência, né? Visto que às vezes eu estou em locais onde eu não tenho sinal, e o protocolo de transferência de embrião é algo que deve ser feito de maneira muito caprichosa e principalmente tranquila, né? É um procedimento que a gente nunca deve fazer na correria, com pressa ou pior ainda com dúvida, né? Eu montei aqui a mesa com a grande maioria dos itens que nós utilizamos no procedimento. Acho que aqui está faltando a esponja das receptoras, né? Mas depois eu mostro para vocês. Para tentar explicar a via de administração e o método de utilização desses produtos e fármacos que aqui estão, né? O item número 1 do protocolo de transferência de embriões é ler de maneira muito atenciosa todo o calendário e as orientações que vocês recebem com antecedência, né? Esses protocolos, eles são modificados com frequência. Eles são protocolos que foram definidos depois de muito estudo por vários profissionais que trabalham na área, e é muito importante que vocês sigam esses detalhes, esse passo a passo, de maneira muito séria, tá? Um protocolo de transferência de embrião, ele tem uma série de fatores limitantes, né? Então, às vezes, um detalhe que parece ser um detalhe bobo, um detalhe que não faz tanta diferença, ele é crucial para o sucesso desse protocolo. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, vocês sempre vão receber com grande antecedência, 10, 15, 20 dias de antecedência, o protocolo de transferência de embrião, tá? Então, ali, por exemplo, nós estamos trabalhando com 2 grupos de doadoras, 6 doadoras em um dia e 6 em outro. Esse, por exemplo, já é uma peculiaridade que costuma gerar confusão, né? Então é importante que toda a equipe tenha lido o protocolo de transferência de embriões, que sempre exista alguém que lidere esse protocolo. Então, ter alguém que é responsável pelo controle dos horários, por verificar esse protocolo algumas horas antes do início daquele procedimento, para realmente não deixar nada passar para trás, tá? Mas, basicamente, o que nós temos de uso no protocolo de transferência de embrião são as vitaminas, né? E os hormônios. Não é nada muito complexo, apesar da gente trabalhar com vários fármacos distintos. É de extrema importância a higiene, tanto das ovelhas, do local onde elas estão, quanto da proteção de quem está manipulando esses fármacos e essas ovelhas, tá? Um item crucial para a nossa proteção é o uso de luva de procedimento, visto que em vários momentos o manipulador desses fármacos ele vai lidar com implantes de progesterona, certo? O implante de progesterona, da mesma maneira em que ele transfere hormônio para a ovelha, ele também transfere hormônio para o manipulador via contato com a pele, certo? Então é de suma importância a utilização de luvas de procedimento, verificando se elas não possuem nenhuma falha na sua integridade, para que o manipulador nunca entre em contato com o hormônio, independente de ser na aplicação ou na retirada. Qualquer manipulação, seja de primer ou de esponja de progesterona, o manipulador sempre deve utilizar luva, certo? Então esse é um implante de progesterona que nós utilizamos na doadora. Normalmente nós utilizamos primer ou seeder. O seeder hoje a gente não encontra mais no mercado brasileiro. Algumas pessoas conseguem trazer de fora, certo? Então nos Estados Unidos ainda é possível adquirir seeder. O seeder ele é um pouco menor que o primer, ele é um pouco mais confortável para as doadoras, mas o primer é tão eficaz quanto, certo? Lembrando que toda essa superfície ela é
uma superfície impregnada por progesterona. Então, se eu não estivesse utilizando luva, eu estaria sim absorvendo progesterona, certo? Então, é de suma importância a nossa proteção. Então, esse é o primer. Depois eu vou explicar para vocês como que vocês vão utilizar nas doadoras. O primer nós utilizamos logo no primeiro dia do início do protocolo. Nós utilizamos primer, Catosal ou Bionil, tá? Depende muito do protocolo. Ambos são vitaminas que estimulam a hematopoiese, melhoram a capacidade corpórea dessa ovelha, né? Então, Bionil ou Catosal também são utilizados no primeiro dia, e no primeiro dia também é utilizado um antiomíntico. Normalmente é Sidectin, antigamente a gente usava os Zolvix, só que os Zolvix também não é mais achado no mercado. Então no primeiro dia, normalmente os protocolos envolvem implante de progesterona, primer ou CIDR nas doadoras e implante de esponja nas receptoras, vitaminas e algum antiomíntico, ok? Então é isso que nós costumamos utilizar no primeiro dia. Já no primeiro dia, as doadoras são suplementadas com selênio, tá? Então elas passam a receber diariamente ESE, ok? Conforme o protocolo vai rodando dentro do calendário, dentro do cronograma que já foi previamente descrito, nós chegamos no momento da aplicação, em um dos momentos, né, que era a aplicação do Foltropin. O Foltropin é um hormônio de suma importância para o protocolo, que assim como todos os itens já descritos anteriormente, deve ser feito no horário de maneira muito precisa. Então, se vocês receberem um cronograma que diz para que todos os fármacos sejam realizados naquele determinado horário, assim o façam. Então, por exemplo, o Foltropin, ele é indicado para fazer às 8 da manhã e às 18 horas, ok? Façam às 8 da manhã. 8 da manhã não é 15 para as 8 e nem 8 e meia, é 8 da manhã. Então, às 8 da manhã, ele já deve estar diluído, ele já deve estar nas seringas e já deve ser iniciada a aplicação nas doadoras, tá? Repito, o procedimento de transferência de embrião é um procedimento que demanda estudo do protocolo, estudo do calendário e, principalmente, muita tranquilidade, tá? Não façam um procedimento de transferência de embrião envolvendo outros procedimentos na propriedade. Eu vou fazer uma cerca e transferência de embrião. Não, vai dar errado. Eu vou fazer tosquia e transferência de embrião. Não, vai dar errado, tá? Reservem esse período do protocolo exclusivamente para isso, para que vocês tenham tranquilidade e principalmente consigam cumprir com os horários do cronograma, que é de extrema importância, tá? No protocolo, nós lidamos com 4 vias de administração medicamentosa, ok? Uma delas é a via oral, então o ESE ele tem apresentação líquida ou pó, tá? Eu acho o líquido mais fácil de ser administrado, mas é indiferente administrar o pó ou o líquido. O líquido a gente tem a certeza que o animal ingeriu o produto e no pó às vezes não, né? Então, aqui nós temos o fármaco e ele é fornecido por via oral. Nós podemos utilizar a pistola de aplicação oral ou simplesmente seringa, é indiferente, ok? A pistola ela gera uma praticidade porque a gente já coloca na dose adequada e simplesmente dispara o gatilho dela, né? Uma informação de grande importância. A pistola ela possui esse prolongamento para administração de fármacos de via oral e ele é uma estrutura rígida, uma estrutura metálica. Muito cuidado para não colocarem isso nos molares ou pré-molares das ovelhas. Pode ser que algumas mordam e fraturem dente, tá? Então tomem muito cuidado para realmente colocá-lo somente em estruturas de tecido mole, língua, lateral da boca, nunca sobre os dentes, ok? Para minimizar o risco de fratura dentária. Esse é um item muito importante. Então nós temos fármacos de administração oral, fármacos de administração intramuscular,
Então, Catosal e Bionil devem ser administrados por via intramuscular, de preferência na região de musculatura de membro posterior, semimembranoso, semitendinoso, quadríceps femoral. São as regiões mais indicadas. Depois eu mostro para vocês como que vocês vão fazer a aplicação. Foltropin também é um fármaco de administração intramuscular, de preferência também na musculatura posterior. O Sidectin, que aqui não está, é um fármaco de aplicação subcutânea. Eu vou mostrar para vocês também via fotos como que é feita essa aplicação, tá? E os implantes intravaginais. Então são 4 métodos, 4 vias de aplicação, né? Sidectin subcutânea, Foltropin, Bionil e Catosal intramuscular, ESE via oral e o primer ou Progespon, implante intravaginal. É muito importante verificar e seguir à risca a via de aplicação, certo? Nós não podemos nem imaginar a hipótese da aplicação do Foltropin subcutânea ou uma aplicação intravenosa, ou muito menos ele por via oral, né? Bom, pessoal, antes da gente mostrar para vocês nas ovelhas como que nós utilizamos alguns fármacos e como que nós aplicamos eles, eu vou dar algumas dicas para vocês. Começando aqui pelo primer, que é o implante intravaginal que a gente utiliza nas doadoras. Então, ó, ele é um implante que ele parece um Y, né? Então ele parece um Y e ele tem essa cordinha de nylon aqui, que é uma cordinha que serve para a gente conseguir retirar o implante depois dos dias de utilização dele, né? Porém, essa cordinha ela é bem grande, tá? Se a gente deixa ela assim na ovelha, normalmente ou essa pontinha começa a incomodar a doadora, porque fica cutucando ela, ou outra doadora vem e puxa e arranca o implante, tá? Então, uma orientação que eu dou é que uma vez que o implante foi colocado no canal vaginal, ele vai ficar uma pontinha para fora, deixem mais ou menos de 2 a 3 dedos no máximo e cortem a ponta dele, tá? Então ele vai ficar só essa pontinha para fora, suficiente para que a gente retire ele quando necessário, mas não chama a atenção das outras doadoras para ir lá, tá? Elas tiram de pura curiosidade mesmo, ela vem todo esse nylon sobrando aqui, elas não têm o que fazer, vão lá e tiram da colega. Então sempre calculem 2 a 3 dedos, cortem, é duro esse material, então precisa ser uma tesoura reforçada ou um alicate acho que é mais apropriado, tá? E sempre se atentem a isso para que não fique todo esse material para fora, porque outra doadora vai tirar, certo? Bom, a aplicação dele, ela é realizada normalmente por um aplicador que a gente consegue comprar, a própria fábrica fornece a venda desse material, né? Que é um aplicador que parece uma seringona grande, a gente introduz ele no aplicador, no canal vaginal e aplica ele no canal vaginal. Porém, muita gente não tem esse aplicador. E aí o que eu faço? Coloco com a mão? O que eu faço? Não costuma dar muito certo, tá? Então a dica que eu dou é a seguinte: dá pra gente fazer um aplicador caseiro. Ele funciona muito bem, ele é super efetivo, tá? Como que ele é feito? Nós pegamos uma seringa de 10 ml, agora tem que ser uma seringa bem precisa, tem que ser a de 10 ml. Nós cortamos de maneira muito precisa somente a tampinha dessa seringa. Então, ó, eu tirei aqui a tampinha de maneira bem precisa, tá? Não pode ficar rebarba, então peguem uma lixinha fina, caprichem aqui na lixinha, tá? Para não ficar rebarba nenhuma, precisa ser uma estrutura romba aqui em cima, né? Sem pontas. E a seringa, o êmbolo da seringa, ele vem com a borrachinha, né? A borrachinha do êmbolo. A gente tira essa borrachinha fora e eu pego um dos cantos aqui e faço um V nele. Não sei se dá pra ver bem aí, ó. Eu fiz um racho nele. Para que serve esse racho? É onde vai ficar posicionado o fiozinho aqui de nylon, tá? Então, prestem atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar o primer,
tanto o implante das doadoras quanto principalmente o implante das receptoras, eles causam com frequência vaginite, tá? Uma inflamação do canal vaginal e com grande frequência acompanhados de pus, infecção bacteriana e etc. Tá? Então uma coisa que a gente pode fazer quando for fazer a aplicação dos implantes nas ovelhas é a utilização de algum spray antibiótico. No caso aqui eu vou usar o Terracotril. Tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou espirrar Terracotril sobre o implante. Tá? Então eu espirrei Terracotril. Vou dobrar o Y aqui e introduzir ele na minha seringa de 10 ml. Então olha como é que ficou. Tá? Então agora eu tenho aquela seringa cortada com o Y aqui dentro. Do mesmo jeito que eu passei Terracotril no implante, eu vou passar em volta também da seringa. Principalmente pelo efeito de lubrificação que ele tem. Tá? A terramicina, normalmente ela vem numa apresentação oleosa. Então, facilita a introdução do implante no canal vaginal, diminuindo o incômodo dessa ovelha, né? Isso dói. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, com a região ali da vulva limpa já, né? Previamente limpa, eu vou abrir a vulva e vou introduzir esse aplicador até o limite dele. Ok? Ele vai ficar assim na vulva. Posterior a isso, eu começo a empurrar o implante, lembrando sempre que eu tenho que encaixar esse V que eu já fiz aqui na região do fiozinho e simplesmente empurro ele para dentro do canal vaginal, ok? Uma vez que eu empurrei agora esse êmbolo e o êmbolo não vai mais, quer dizer que o meu implante já se encontra no limite do canal vaginal, não tem mais como eu ir para frente. O que eu faço? Eu simplesmente retiro todo o conjunto, ok? Então eu vou tirar aqui seringa junto com o êmbolo. Tá? Vocês vão ver que no final essa travinha de nylon ela dá uma parada, então é só dar uns tranquinhos que ela sai. Tá? E aí eu vou ficar com esse implante assim na minha ovelha. Eu calculo de 2 a 3 dedos, pego um alicate e corto. Ok? Bom, então esse é o implante das doadoras, né? O implante das receptoras não necessita de nenhum aplicador. O implante das receptoras, a aplicação é com a mão mesmo, com o dedo, tá? Então ele vem nessa apresentação, ele vem uma esponjinha redonda, né? Cilíndrica, com uma cordinha em volta. E essa cordinha, ela vem encaixada aqui. É só eu puxá-la, que ela vai destravar. E eu vou ter o meu implante de progesterona, o Progespon. Tá? Assim como eu passei Terracotril no implante das doadoras, eu também vou passar aqui na esponjinha, ok? Então eu vou pegar um antibiótico, vou passar aqui no meu implante e vou introduzir no canal vaginal das receptoras. Porém, se eu for tentar introduzir ele do jeito que ele está aqui, é muito difícil, tá? Ele tem um volume grande, dificulta a entrada dele. Então o que eu faço? Eu seguro aqui o fiozinho, puxo o fiozinho, e só o fato de eu puxar o fiozinho, eu diminuo bastante o volume da esponjinha, tá? Aí o que eu faço? Eu coloco o meu indicador e o meu polegar nessa posição, e aí eu vou introduzir no canal vaginal. Então imagine o canal vaginal aqui, eu vou simplesmente empurrar lá para dentro o máximo que eu conseguir. Tá? Então eu vou ficar com o implante dentro da vagina e a cordinha pendurada aqui fora. Do mesmo jeito que o prolongador de nylon do primer é atrativo para as outras ovelhas puxarem, a cordinha também é. Então o que eu vou fazer? Vou deixar de 2 a 3 dedos, vou pegar uma tesoura e vou cortar. Vai ficar só esse pedacinho para fora. Ok? E é só, agora eu vou fazer a diluição do Foltropin para vocês. A diluição desse fármaco, ela demanda muito capricho, tá? Deixa eu só colocar isso pro lado. E utilizar a nossa seringa que já estava aqui esperando a gente faz tempo.
Bom, o Foltropin, ele vem nessa caixinha, e dentro dessa caixinha nós temos 2 frascos. Okay? Um frasco que contém o hormônio, propriamente dito. O hormônio ele vem liofilizado, ele vem um pozinho lá no fundo, não sei se dá pra ver aí, tá? Esse aqui é o hormônio que a gente precisa, é o hormônio do Foltropin. Então um frasquinho que é o vermelho vem o liofilizado do hormônio e o outro frasquinho vem o diluente, vem um líquido. Tá? O diluente serve simplesmente para retomar as funções desse hormônio que agora está liofilizado e aumentar o volume. Tá? Então o frasquinho vermelho vem o hormônio liofilizado e o amarelo vem o diluente. Como que é feita a diluição desse fármaco? Nós temos que pegar o diluente e introduzi-lo aqui no produto liofilizado. Porém, eu quero produzir o mínimo possível de espuma. Quando eu pegar esse diluente e jogar ele aqui dentro, se eu injetar ele com pressão aqui, ele vai causar um turbilhonamento que vai subir espuma. E se depois eu chacoalhar ele ainda para misturar, eu vou produzir mais espuma ainda. Por que eu não quero espuma na diluição desse produto? Cada bolha de espuma, ela está sendo estruturada, toda a sua parede, ela está contendo hormônio, tá? Então o que eu faço quando eu encho o meu frasco de espuma e essa espuma depois eu não consigo puxar, ela fica presa na parede, ela fica no fundo do frasco, ela vai para o lixo. Quando eu encho o meu frasco de espuma e essa espuma vai para o lixo depois, eu estou fornecendo hormônio a menos para as doadoras, ok? Então é de suma importância que a minha diluição produza o mínimo de espuma, para que eu jogue o mínimo possível de hormônio no lixo, ok? Todo o protocolo, todo o estudo que a empresa tem em cima desse hormônio, tudo que a gente tem de resultado é considerando o fornecimento correto desse hormônio. Se eu forneço hormônio a menos porque eu fiz um monte de bolha e joguei no lixo, eu estou fornecendo hormônio a menos e o nosso resultado vai ser comprometido, ok? Então a diluição do Foltropin é de suma importância. Bom pessoal, eu vou demonstrar para vocês alguns métodos de aplicação de fármacos, introdução dos implantes, tá? Tudo na ovelha agora. Inclusive, durante esse período, nós estamos em procedimento de protocolo de transferência de embrião aqui na Fazenda Boixá, na Dorper Boixá. Esse é o Davi, um dos colaboradores aqui da Fazenda, ele que é responsável por todo o time de campo das ovelhas, né? Produção de carne, receptoras, e é um dos nossos braços direitos aqui. E aí o Marcos, o macaco, ele fica no time de POs, né? Pista e etc. Uma coisa que sempre a gente leva muito a sério quando a gente está em procedimento de transferência de embrião, e eles já têm bastante consciência disso, é sobre a tranquilidade do ambiente, tranquilidade e limpeza, né? Então, que nem agora há pouco tinha até um rádio ligado aqui, eu desliguei só para facilitar o nosso vídeo, mas sempre, se for ouvir música, não tem problema algum, mas uma música tranquila, o pessoal aqui conversando numa tonalidade agradável para as ovelhas, sem gritaria, tá? Durante esses procedimentos a gente nunca tem nenhum tipo de manipulação externa que gere estresse para elas, então trator gradeando, calcareando ou barulho externo, a gente elimina isso da agenda da fazenda enquanto a gente está em procedimento de transferência de embrião, tá? E dá para ver nitidamente a tranquilidade de uma receptora, né? Então ela não está se debatendo, é uma receptora que não está lutando contra o Davi, porque ela está acostumada a lidar com ele é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que cuida com carinho dos animais, e esse é um dos segredos do sucesso da transferência de embrião, né? Eu vou começar demonstrando para vocês algumas vias de aplicação medicamentosa, tá? Só para ficar arquivado. Então, eu vou pegar aqui uma seringa e uma gaze com álcool. Lembrar sempre de usar gase embebida em álcool, independente qual seja o animal, tá? Para que a gente não introduza nenhum tipo de bactéria. Eu disse para vocês no vídeo anterior que tudo que é aplicação intramuscular, eu prefiro essa região
posterior, independente do lado, né? Mas essa região posterior para realizar a aplicação. E uma dica que eu dou que facilita muito a aplicação e diminui a dor dos animais é levantar o membro. Então o Gabi está contendo a ovelha. Se nós levantarmos o membro, ela tende a relaxar a musculatura, tá? Então eu limpo, retiro a capa da agulha e introduzo a agulha nessa região, tá? O fato de flexionar o membro alivia muito a dor. Por quê? É natural deles, eles não entendem que eles vão receber uma injeção, né? É natural deles, quando a gente introduz a agulha, eles quererem fugir por conta do reflexo da dor. Quando eles fazem isso, todas as fibras da musculatura se contraem. E aí o bisel da agulha, ele meio que rasga a musculatura, aumentando ainda mais a dor. Então é importantíssimo que exista uma contenção adequada. Eu indico a flexão do membro e a introdução da agulha, tá? Isso minimiza bastante o processo doloroso da ovelha. Uma outra coisa muito importante, notem que apesar de ser uma fazenda, o ambiente está higienizado, né? É um ambiente limpo, a gente não está na terra, tá? É importante isso também, porque principalmente para implante intravaginal, a poeira voando no implante, a gente introduz poeira, introduz terra, introduz bactéria, tá? No canal vaginal. E isso aumenta muito a chance de vaginite. Então, sempre tentar manejar as ovelhas no ambiente mais limpo e adequado possível. As injeções subcutâneas, eu gosto muito de fazer nessa região axilar. Tá? É uma região onde a pele é mais fina e de fácil aplicação. Então, higieniza com gás e álcool e introduz, assim, aqui, ó, introduz a agulha nessa região. Notem que ela nem sentiu, tá? Então a agulha foi introduzida aqui subcutânea e ela nem sentiu. Então, a aplicação do primer, eu disse para vocês que a primeira coisa que a gente faz é passar o Terracortril. Passei o Terracortril. Fecho o Y. Fecho o Y. Introduzo ele no nosso aplicador caipira, ou aplicador caseiro, né? Ou se eu tiver um aplicador de verdade, eu coloco ele no aplicador. Repito o procedimento do antibiótico no nosso aplicador. Uma coisa importantíssima, essa ovelha, ela possui a região perianal aqui limpa, tá? Tá bem limpa. Caso ela estivesse com fezes grudada, muco, o que eu faria? Pego um Perfex, aqueles papéis descartáveis, né? Papel sintético descartável, úmido, higienizo muito bem essa região antes de realizar o procedimento. Lembrem, eu quero minimizar ao máximo a introdução de bactérias no canal vaginal dessa ovelha, ok? Então ela já está limpa. O que eu vou fazer? Aviso quem está contendo que eu vou iniciar o procedimento, visto que ela tende a querer pular. Abro o canal vaginal e introduzo o meu aplicador. Ok? Bom, o aplicador chegou ao fim e eu inicio a colocação do implante. Ó, é muito fácil. Empurrou, chegou no limite, não está indo mais, eu simplesmente retiro o aplicador e lá dentro ficou o implante com o fiozinho de nylon. Eu deixo 2 ou 3 dedos para fora e corto com um alicate. Ok? Eu vou retirar agora o primer e demonstrar como que eu coloco a esponja. A esponja, eu disse para vocês que é uma esponja impregnada em progesterona. Ela é cilíndrica e vem com uma cordinha. É muito difícil nós conseguirmos, tá bem assim, né?
É muito difícil a gente conseguir introduzir ela desse jeito. Ela é grande e ela tende a ir travando, né? Então a primeira coisa que a gente faz, utilização de Terracotril em volta da esponja, ou caso não queira fazer Terracotril, eu pego uma seringa e uma agulha com meio ml de terramicina e injeto meio ml de terramicina dentro da esponja, ok? Indiferente qual método a gente vai usar, ou spray de terramicina ou terramicina realmente dentro da esponja. Qual que é a dica que eu dou para conseguir introduzi-la com facilidade? Puxo a cordinha, ela vira uma bolinha. Travo o meu dedo aqui para segurar a cordinha esticada. Mesma coisa. Aviso o Davi que eu vou iniciar o procedimento e introduzo a esponja até o final. Ok? Sobrou aqui a cordinha, calculo 3 dedos e corto. Ok? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado.